A reencarnação com mérito pelas obras. Letra C. Eles também são adeptos do politeísmo. E o que é politeísmo? São seitas que adoram vários deuses, ou uma pessoa que adora mais de um deus. Baseado em rituais pagãos, a maçonaria presta culto ao sol, ou seja, esse deus sol, dentro da cultura egípcia, é chamado de Amon-Ra, adorado pelos egípcios como uno sem segundo, centro das manifestações do plano físico. Os maçons também creem num rei espiritual do mundo e numa tríade espiritual composta por dois elementos masculinos e um feminino. De acordo com o grau 33, diz o venerável mestre Lead Beater, esse estágio combina o maravilhoso amor de Horus, o filho, com a inefável vida e força de Osíris, o divino pai, e Ísis, a eterna mãe do mundo. Dentro da cultura egípcia, Ísis é a terra, mãe terra, é chamada de Ísis, e o pai é a força que atua no mundo. Segundo a mitologia egípcia, a união de Osíris, a força ativa desse mundo, com a mãe terra, chamada de Ísis, nasceu Horus, que é um deus dentro da cultura egípcia, e ele é tido como o deus, se eu não me engano, deus do mar, Deus do cruzamento, Deus do cruzamento entre Osíris e Íris. Amém? Bom, dando continuidade, tudo muito diferente do que aprendemos no cristianismo a respeito do Deus Trino. Eles também são influenciados pela trindade hinduísta, chamada de Brahma, Vishnu e Shiva. São deuses hindus, tá? Além de outros deuses pagãos. Segundo a maçonaria, o corpo físico, isto é, natureza física, sentimentos e intelectos, são aperfeiçoados com o auxílio de cada um desses deuses, tudo ferindo frontalmente o decreto bíblico. Êxodo 20, do 1 ao 5, diz claramente que Israel deveria adorar o único Deus, para eles abrirem mão dos deuses do Egito. Veja, tudo isso praticado na sociedade secreta, ou nas reuniões secretas. Legal que esse ser aí do politeísmo também me trouxe à memória Salomão, já que ele Sim, chegou um ponto que Salomão se tornou politeísta. Sim. Porque as esposas com a qual ele se casou, na verdade eram acordos políticos com os países das fronteiras de Israel. Ou seja, quando Salomão casava-se com a filha de um rei, de um príncipe de uma determinada região que fazia fronteira com Israel, automaticamente, ao casar-se com a filha deste rei, ele selava um acordo de paz, e assim Israel não entrava em guerra. Por isso que ele casou muitas vezes. E ao casar-se com essas mulheres que eram pagãs, essas mulheres traziam consigo os seus deuses, e essa cultura, ou este culto, acabou influenciando Salomão, né? Onde a Bíblia declara que ele adorava a Deus à tarde e à noite cultuava Baal. Politeísmo, a prática do politeísmo. Bom, letra D, fraternidade absoluta. Abre aspas, tudo é nosso, irmão, fecha aspas. É o emblema dos maçons. Ou seja, tudo e todos que compõem o mundo físico faz parte de uma mesma família. Observe, não só é todo homem nosso irmão, qualquer que seja a raça, cor ou credo, mas também os animais, as árvores ao nosso derredor, até mesmo as próprias rochas sobre os nossos pés. São todos nossos irmãos mais jovens, todos partem da mesma poderosa evolução. Na verdade, Deus é o grande criador de todas as coisas, mas o homem, apenas o homem, foi criado à sua imagem e semelhança, e só o homem deu o seu espírito. Foi o pecado que fez separação entre o homem e Deus, e só Jesus Cristo pode restaurar essa união, tornando-o filho.
Agora a pergunta que surge é: pode o cristão ser maçom? O que vocês acham? Não. Não há compatibilidade entre a nossa fé, entre aquilo que é praticado na maçonaria, ainda que eles aceitem a Bíblia, eles aceitam os evangélicos, mas o fato de não discutir religião e fé já é um ato que deve ser considerado como algo nocivo à nossa comunhão com Deus. A verdade, ela é absoluta, seja onde for. Não há meia verdade, não há verdade com mentira. A verdade, ela é única, e isso a maçonaria ela não abraça. Então o cristão não pode ser maçom. Eles dão tanta força no poder espiritual deles e esquecem do Espírito de Deus, né? Aliás, eles dão total apoio às forças espirituais de todas as religiões juntas como uma única só. Hoje eu estava vendo sobre o Papa Bento XVI, e ele dizendo sobre o homossexualismo, né, e sobre o aborto. E a própria igreja tenta calar ele disso. Que ele não é mais o Papa, né? Ele está com 90 e poucos anos, aí ele saiu e o Papa Francisco, que eu não me cito agora quando ele saiu. E aí a própria igreja tenta calar sobre isso, que diz que agora a igreja vive uma nova era, né, que é o que tem na mente dele, é passado, e que a igreja tem que se adaptar. Na verdade, o atual Papa está tentando trazer uma nova roupagem para o catolicismo, né? Na verdade, ele tenta trazer o comunismo para dentro da Igreja Católica. E o Papa Bento XVI, ele chegou a escrever um livro, mas o pessoal não deixa, né? Ele fala isso, homossexualismo. Aí sempre um monte de comentário, né? Mas ele diz que o homossexualismo e o aborto não deveria existir, e a Igreja está aceitando isso. Só do fato da Igreja Católica já abrir espaço para a aceitação do aborto e do homossexualismo, tudo isso faz parte da religião do anticristo. E é claro, tá, gente? Há indício fortíssimo que o falso profeta será o líder da Babilônia. Quando você lê lá o livro do Apocalipse, acho que a partir do capítulo 16, a Bíblia fala da queda das duas Babilônias. Uma Babilônia é a Babilônia espiritual, é a religião que será praticada e aceita no mundo todo. Aliás, um falso profeta será o líder dessa Babilônia. Por que o termo Babilônia? Porque o termo Babilônia significa confusão. E o próprio Apocalipse chama essa Babilônia de meretriz. Como assim meretriz? É aquela que adultera a palavra de Deus. E qual é a religião mundial que adultera a palavra de Deus e que é praticamente penetrável em todos os países do planeta Terra? Não fale. Eu não entendi. Mas tudo bem, depois eu vejo o vídeo. Bom, o Apocalipse fala que na grande tribulação cairá as duas Babilônias. Essa parte é o quê? Uma dessas Babilônias é uma religião. E ela é tida como uma meretriz. Ela é chamada no livro do Apocalipse de meretriz. Meretriz por quê? Porque ela adultera a palavra de Deus. E qual é a religião que mais adultera a palavra de Deus e que é reconhecida mundialmente na pessoa de um homem? Entendi. E a outra Babilônia, na verdade, é a física. É o centro do governo do anticristo. Então, nós não sabemos hoje aonde será esse centro do governo mundial, mas nós sabemos quem é a outra Babilônia, né? E tudo indica que será o tal líder. Qual deles, se é o atual ou o próximo, nós não sabemos. Jesus voltar antes. Bom, eu queria dividir com vocês também a lição de número 11. Lembrando que essa apostila ela é muito vaga, ela apenas traz uma sinopse, um resumo de cada uma dessas religiões. Claro, o tempo não é suficiente para nós mergulharmos no profundo, mas pelo menos a ideia e uma noção nós temos tido aqui nessas aulas.
Eu queria falar com vocês um pouquinho do Espiritismo. Quem aqui, se não quiser, tá? Não precisa. Mas quem aqui já participou do Espiritismo, seja ela de qual fonte seja? Então, basicamente, nós teremos aqui uma facilidade de falar sobre esse assunto, porque antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês anotassem isso aqui, gente. Foi expulsa? Eu já entrei, em vez de achar, pô, isso aí não, animal. Eu questionei, meu professor, mas por quê? O que eu fiz? Não, você não. Você é diferente, você tem uma marca diferente. Ó, quando se fala de espiritismo, olha só, gente, quando se fala de espiritismo, existem dois tipos de espiritismo. Dois tipos de espiritismo. Vou colocar aqui, ó. Espiritismo. Nós temos o espiritismo alto e tido um espiritismo baixo. Como assim? Bom, o espiritismo alto, o que seria o espiritismo alto? O espiritismo alto é aquele que possui o seu código de regras. Código de regras. Normalmente, o espiritismo alto é aquele que é catequizado, doutrinado. E dentro desse espiritismo alto, vou até colocar aqui, tá? Catequizado. Catequizado. Organizado. Que é organizado, que tem o aspecto positivo. É um espiritismo que não provoca maldade. E dentro desse espiritismo alto, que é catequizado, doutrinado, nós temos como maior disseminador das doutrinas espíritas um homem chamado de Allan Kardec. Tá? Allan Kardec. E quando eu falo de espiritismo alto, eu falo de mesa branca, centro espírita, mesa branca, é o espiritismo, entre aspas, sadio, onde uma pessoa procura uma sessão de mesa branca ou procura o espiritismo para consultar a vida de um ente querido que morreu, por exemplo. Aquele indivíduo que entra para essa sociedade para praticar caridades, participar de cultos espíritas. É um espiritismo, como eu disse, um espiritismo positivo. Normalmente tem templos, como eu digo, igrejas, tá? São um espiritismo que é para benéfico da alma, do corpo e do espírito. Mas quando eu vou para o espiritismo baixo, é aquele que não tem regras. Como assim? Não é que eles não têm as suas regras, seus dogmas. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a um tipo de espiritismo que tanto pode ser para beneficiar alguém, como para prejudicar alguém. Dentro desse espiritismo baixo, nós vamos encontrar vodú, umbanda, candomblé, né? Umbanda e candomblé são religiões tidas como africanas, que têm sim o seu valor cultural, isso tem que ser levado em consideração, todo aspecto cultural, né? Mas tem o aspecto espiritual, que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, uma pessoa que faz parte do candomblé, ela pode fazer um trabalho espiritual para beneficiar ou para prejudicar alguém. Assim como o vodú, propriamente dito, já é a questão da magia negra,
já é um pouco mais abaixo. A magia negra automaticamente é praticamente satânica, né? Praticamente satânica. E nós temos algumas bandas de rock que são tidas como partes de magia negra. Nós temos a Black Sabbath, Sepultura, né? São bandas de rock que têm cunho satânico por trás de suas letras musicais. Se eu não me engano, Harry Manson, é isso? Harry Manson é um outro. Qual que é aquele grupo de rock em que os integrantes têm os seus ossos pintados? Não, Queen. Não, tem o Kiss e o Queen, né? O Queen é do Fred Mercury. O Fred Mercury não é. É o Kiss, que É pinta a cara. o Kiss. Até que eles mataram ele no show, mataram um monte de pintinho no palco. Eles fizeram um show e colocaram um monte de pintinho no palco e pisaram em cima, porque eles usam umas botas com prego. Que eles fazem xixi, É o 15, Tem um que na década de 70, enquanto eles estavam fazendo um show, olha só que absurdo, enquanto eles faziam shows, né? Eu não sei se é um dos back vocals ou o vocalista, eu não vou saber o nome deles aqui, mas enquanto eles fizeram um show em determinado país, lotado, né? Enquanto eles tocavam, teve um que saiu e praticou sexo oral com o baterista, enquanto o show rolava no palco. É o Kiss, né? Enfim, são bandas de rock, por exemplo, tidos como participantes desse espiritismo baixo, mais para a questão da magia negra, enfim, e outras coisas semelhantes. Aquele Iron Maiden lá, eles adoram a caveira, né? A Iron Maiden, é isso mesmo, né? O próprio símbolo, né? É tido como um símbolo da morte, satânico, né? O próprio movimento, né? Alguns chegam a declarar que esse movimento do rock é adoração a Satanás, né? Eles têm que eles fazem assim. Assim. Da pata do... Eu não sei se é da pata de algum animal. Me fala que é a pata do demônio. Não sei se é a pata do demônio. Eu não conheço a pata do demônio. Mas esse símbolo aqui é justamente para denominar aquele movimento satânico. Esse símbolo aqui, ó. Interessante que eu me preocupo porque alguns jovens da nossa igreja, né, quando possa colocar lá, né, e não sabe que esse símbolo aqui é símbolo satânico. Se você pôr no Google agora, lá, símbolos satânicos, você vai encontrar esse símbolo aqui, ó. Aqui é o Hand Rose, né? Isso aqui se eu não me engano, é símbolo da nova era. E esse aqui também, ó. Esse aqui também. Vida louca. Aliás, o cantor Thales Roberto, né, ele foi criticado porque ele gravou um DVD e escreveu um livro, onde ele aparece na capa assim, ó. Mas é porque a vida é louca. Não. E esse símbolo aqui, É o V. maçom, tá? É maçom, esse símbolo aqui, ó. Pior que isso daí significa eu te amo em Libras. Em Libras. Que bom, né? A pessoa que não fala em nome, ela vai falar que te ama assim, sabia? Sim, é verdade, é verdade. Mas é diferente, porque esse é assim, ó. Esse é assim. Bom, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, antes de entrarmos aqui no assunto, então nós temos o espiritismo alto, que é o mais catequizado, é aqueles que participam a elite. Os mais ricos que são mais participantes desse tipo de espiritismo. E o espiritismo baixo. O espiritismo alto, eles não são adeptos do sacrifício de animais. Já o espiritismo baixo tem como um dos fatores do seu culto o sacrifício de um animal, né? Uma galinha, crianças, rituais, né, satânicos. Então eu preciso que você entenda que há uma diferença. Então Tá? o baixo é do povão. O baixo basicamente a maioria são de classe média baixa. O espiritismo alto já é mais praticado pela elite. Tá bom? Vamos lá.
Que horas são? Essa aqui é a introdução? Na verdade, obrigado. Na verdade é só para a gente entender um pouquinho essa questão, para podermos entrar aqui no assunto. Bom, lição de número 11, doutrinas espíritas. Ó, o espiritismo não é algo novo. Alguém consegue falar aqui qual foi a primeira sessão espírita da Bíblia? Quando Saul invoca. Não, ali está Tem uma sessão espírita bem antes na Bíblia. Gênesis, quando Satanás incorpora na serpente. Primeira sessão espírita. No Egito? Não, no Éden. Quando Satanás ela incorpora na serpente, a serpente fala com Eva. Interessante, né? Eva conhecia a voz de Deus, conhecia a voz de Adão, mas a voz estranha chamou mais atenção. Uma serpente ainda, né? Uma serpente, gente. Nossa, mas na minha cabeça eu não entendi assim. Eu entendi que era uma materialização, não uma incorporação. Trata-se, aquilo que você chama de materialização, na verdade, é a atuação maligna no corpo de uma serpente. É uma sessão espírita, porque dentro da sessão espírita os médiuns recebem espíritos. Entendi. Primeira sessão espírita, Satanás incorpora-se na serpente e fala com Eva. Por que vocês acham que a serpente conseguiu enganar Eva primeiro do que Adão? Alguém vai me chamar de machista. Vamos imaginar, ó, isso aqui eu estou abrindo parênteses, tá? Vamos imaginar, a mulher, ela fala mais que o homem, sim ou não? Misericórdia. Eu acho isso um absurdo. Ó, eu não sei, ó, vamos lá, gente. Porque Eu não sei. 90% dos seus alunos somos nós. Oh, Jesus. Ó, eu não sei, gente, claro que eu estou brincando, né? Eu não sei da onde ou como fizeram essa pesquisa, mas fizeram uma pesquisa, Jair, em que a mulher fala, em média, por dia, 14 mil palavras. Mas, de fato, quem é que fala mais? Quem é que tem mais necessidade de se comunicar? A mulher. Agora, a gente critica muito Eva, ou há pessoas que criticam Eva por ter aceitado a proposta. Mas pensa comigo, gente, se a mulher tem necessidade de comunicação, por exemplo, Adão estava fazendo o quê? Trabalhando. Ó, aflição. Vamos lá, Adão estava ocupado demais. Ele não estava, né? Estava esperando Jesus vir falar com ele, lá no jardim, Vamos pela Bíblia. Vamos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus chamou Adão, construiu o jardim, colocou os animais e disse: Adão, administra o jardim, dê nome aos animais. Então, vamos lá. Hipotético. Quando a serpente foi falar com Eva, a grande verdade é: Adão não estava presente. Adão certamente estava em alguma outra atividade. Por isso que Deus culpou Adão, porque ele não deu. Exatamente. A maior culpa não foi de Eva, foi de Adão. É tanto que só quando Adão comeu. Só que a gente pode extrair daí uma grande verdade. Se a mulher tem necessidade de comunicar-se, Adão foi irresponsável por não dar essa comunicação para Eva. Aê! Você entendeu? Ao ponto de que a terceira voz foi mais atraente do que a comunicação que Adão deveria dar para ela. Não, nesse dia a Eva não quis ir trabalhar. Foi igual quando o Davi pegou, era que ele está longe. E em vez de ir para o exército, ele ficou no palácio. Você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga. Anda uma cara das férias, né? Pô, a mulher viu uma coisa, se levantar e conversar, eu corria pra caramba. Por outro lado, a serpente já é um animal asqueroso. Quem concorda? Misericórdia. Andando e falando, você vai dar ouvido? Gente, silêncio, atenção. Como é que a cobra faria? E aí, Jair?
mais razão. Se, ó, olha que coisa interessante. Se a mulher passar o dia inteiro sem falar com o homem não sente falta. Sim. Nossa, que absurdo! Não, sério. Agora, se a mulher não falar, não se expressar um dia inteiro, ela gera uma crise de ansiedade, alguma disfunção vai acontecer com ela, porque ela tem necessidade de comunicar-se. Exatamente. A mulher quer atenção, o homem ele é mais razão. O homem, entre aspas, ele é meio ogro. Meio? Mas ele é totalmente otimista. Olha só, a mulher, quando ela quer se comunicar, gente, é um detalhe, tá? Um detalhe. Quando a mulher quer se... Como é que é? Ela usa o WhatsApp. Mas a mãe vai o WhatsApp aqui. Vocês estão todos convidados a se retirar da sala. O homem, ao se comunicar, independente se tem alguém prestando atenção ou não, ele fala e por ali fica. A mulher, quando ela quer conversar, ela quer que alguém olhe nos olhos dela. Sim. Atenção. Então quer dizer que Você pode não estar entendendo nada do que ela está dizendo, mas se ela estiver falando e você estiver olhando para ela, é o suficiente. Que horror, gente. Então quer dizer que a maior investida do inimigo é em cima das mulheres. É em cima da falta de comunicação. A mulher foi só um personagem. Aonde não tem comunicação, a terceira voz ganha força. Mas na verdade a Bíblia fala. Ou seja, se relaciona, ora muito, fala bastante com Deus, e depois a terceira. Pois não. Pecado é como casa do homem. Sim. Porque se a mulher pecasse e o homem não aceitasse, tinha dado outro. Sim, de fato, ó. Você entendeu? Não tem nada a ver com isso, com a mulher que tu conhece. A mulher que pecou. Se a cobra tivesse falado com Adão, Ele ele tinha deixado a sozinho? Ele tinha matado. Olha,